Estamos de volta, pessoal, com o curso de Cálculo 2, módulo Derivadas Parciais. Agora vamos conversar sobre as derivadas parciais para funções de 3 variáveis reais. A ideia basicamente é a mesma que a gente já fez para funções de 2 variáveis reais. Agora, nós estamos trabalhando com uma função definida num conjunto D do R3 e vamos buscar calcular as suas derivadas parciais com relação ao ponto ABC contido no seu domínio, pertencente ao seu domínio. Nesse primeiro momento, vamos pensar na derivada parcial da função f com relação à variável x neste ponto AB. A ideia, como eu falei, é primordialmente a mesma ideia que a gente fez para funções de 2 variáveis. Claro, perdemos aqui a grande ajuda da visualização geométrica. Como já vimos, uma função de 3 variáveis reais possui o seu gráfico como uma superfície no R4, o que não nos possibilita a visualização. Porém, sabemos já, algebricamente, como calcular essas derivadas parciais através de um limite, que representa a taxa instantânea de variação da nossa função com relação a essa variável x. Então, no nosso caso, nós vamos, então, definir que x para a gente é a nossa única variável e y e b são constantes. Y e z são constantes. Y é uma constante igual a b e z é constante sempre igual a c, considerando que estamos no ponto AB, ao qual a gente quer calcular a derivada. Então, desta forma, nós vamos estar com a função f variando somente com relação a essa variável x. Para isso, nós vamos enxergá-la como uma função de uma única variável, que eu denotei aqui por g de x. Logo, quando a gente quiser calcular derivada parcial dessa função com relação a x, nós vamos pensar na derivada da função g com relação no ponto A. Então, lá de cálculo 1, da mesma forma que a gente já fez anteriormente, derivada da função g é o limite de x quando se aproxima de A, de g de x menos g de A sobre x menos A, que no nosso caso vamos denotar usando a nossa função f, que é o nosso intuito aqui da nossa definição. Então, temos limite de x quando tende a A função g de x definimos como f de x, b, c, somente o x varia. G de A é quando fazemos x igual a A, então ficaria f no ponto ABC, sobre x menos A. Essa é a derivada parcial da função f com relação à variável x, que vamos denotar semelhante ao que já fizemos para funções de 2 variáveis, só que aqui agora com uma função de 3 variáveis. Muito semelhante a isso, faremos para a derivada parcial da função f com relação às variáveis y e z também. Então, com relação à variável y, somente o y varia, x permanece fixo em A e z permanece fixo em C. Somente o y varia, então nós podemos calcular derivada parcial da função f com relação à variável y através deste limite, pensando analogamente ao que já fizemos anteriormente. Então, y se aproxima de b, temos aqui f de a y c menos f de ABC sobre y menos b. Essa é a taxa instantânea de variação da função f com relação à variável y no ponto ABC do seu domínio. Muito parecido também faremos agora com a função f, pensando na sua derivada parcial com relação ao eixo z. A mesma história, então agora quem está fixo é o x em A e o y em B. E z varia livremente. Então, derivada parcial de f com relação a z, no nosso ponto ABC, fica definida como sendo um limite
de z tendendo a c, de f de a, b, z, z varia livremente, menos f de a, b, c sobre z menos c, sendo essa a taxa instantânea de variação da função f com relação ao eixo z no ponto ABC. Bastante similar, também não vamos utilizar esses limites para poder calcular essas derivadas parciais. Vamos apenas utilizá-lo para entender essa noção que agora, quando quisermos calcular derivada parcial de qualquer uma das variáveis, temos que fixar as outras duas variáveis para conseguirmos calcular essa derivada usando todas aquelas técnicas e regras de derivação que já conhecemos herdadas lá do cálculo 1. Vamos olhar para esse exemplo, então, para a gente poder fixar essas ideias. Então, tem uma função de 3 variáveis, f de x, y, z igual exponencial de x, y vezes ln de 1 mais x ao quadrado, z ao quadrado. Então, vamos pensar como faríamos essa derivada, primeiro com relação à variável x. Então, quando estamos derivando com relação à variável x, y e z serão fixados como constantes nesse nosso primeiro momento. Para isso, vamos calcular derivada parcial da função f com relação à variável x. Então, aqui o x aparece tanto nessa primeira parte do meu produto, como nessa segunda parte do meu produto. Então, tenho que calcular, para eu calcular essa derivada, tenho que calcular através de uma regra do produto. Vou utilizar o produto entre esta função exponencial e esta função ln. Vamos lá. Derivada da primeira parte, então derivada dessa exponencial com relação à variável x, y e z constantes nesse momento, lembrando. Então, derivada de exponencial é a própria exponencial vezes a derivada do que está dentro, considerando aqui uma regra da cadeia. Derivada de x vezes y com relação a x é y apenas, certo? X derivada é 1, y é uma constante, eu repeti. Vezes ln de 1 mais x ao quadrado, z ao quadrado, mais, agora, segunda parte, repito a primeira função exponencial e multiplico pela derivada da segunda função, derivada dessa ln com relação a x, 1 sobre 1 mais x ao quadrado, z ao quadrado, vezes a derivada do que está dentro do ln, derivada do que está dentro do ln com relação a x. Então, derivada de 1 é 0, derivada de x ao quadrado, vou colocar aqui em cima, 2x, vezes z ao quadrado, que para mim nesse momento é constante. Então, essa seria a função derivada da f com relação à variável x. O mesmo faríamos para pensar na derivada com relação à variável y, só que agora x e z são constantes nesse momento. Então, fixando x e z como constantes, pensaríamos na fy, derivada parcial da minha função com relação a y. Vamos lá. Bem, agora facilitou um pouquinho a nossa vida, porque percebam, quando a gente olha y como a nossa variável, temos y somente nessa primeira parte, na minha exponencial. Esse ln todo, então, para mim, pode funcionar como uma constante. Então, eu posso simplesmente repeti-lo, ln de 1 mais x ao quadrado, z ao quadrado, e multiplicar pela derivada dessa exponencial, agora com relação à variável y. Derivada de exponencial é a própria exponencial vezes a derivada do que está dentro, aplicando a regra da cadeia, com relação a y. Então, derivada de x e y com relação a y é x apenas. Essa seria a função derivada da f com relação a y. Por fim, teríamos a derivada com relação a z também. Observem que aqui, para uma função de 3 variáveis, nós teremos 3 derivadas parciais. Agora, eu vou fixar x
y como constantes e deixar o z variar livremente para pensar qual a variação da minha função com relação ao eixo z. Então, voltando para a nossa função, agora analisando ela para ver quem é constante e quem não é, a gente observa que só aparece z na segunda parte desse produto, no ln. Então, essa exponencial pode ser considerada uma constante. Vou repeti-la e vou derivar somente o ln com relação à variável z. Derivada de ln, 1 sobre 1 mais x ao quadrado, z ao quadrado, vezes a derivada do que está dentro do ln, aplicando a regra da cadeia, com relação à variável z. Derivada de 1 é 0, derivada de x ao quadrado, z ao quadrado, é 2x ao quadrado, z. Derivei somente o z ao quadrado e repeti o x ao quadrado, considerando ele uma constante. Então, essa seria a última derivada parcial da nossa função f com relação à variável z. Também bastante simples, sempre pensando em quais variáveis que vamos fixar para poder calcular a derivada parcial que nos interessa. Bem, então, diante disso, como já sabemos calcular as derivadas parciais, já podemos nos aprofundar um pouco mais como podemos definir quando uma função é chamada de diferenciável. Então, a definição diz pra gente aqui uma definição um pouco mais geral para abordar tanto o caso de funções de 2 variáveis como o caso de funções de 3 variáveis. Nós temos uma função num domínio do Rn qualquer, para que possamos tratar de todos os casos, como eu havia falado, um ponto P0 pertencente a esse domínio e nós definimos que se as derivadas parciais de f existem e são contínuas nesse ponto P0, então a gente diz que a nossa função f é diferenciável neste ponto. Então, a noção de diferenciabilidade que a gente vai usar aqui é exatamente essa: verificar se conseguimos calcular as derivadas parciais neste ponto P0, todas elas, e se todas elas são contínuas nesse ponto P0. Caso isso aconteça, diremos que a nossa função f é diferenciável neste ponto P0. Vamos agora continuar estudando os conceitos que envolvem as derivadas parciais, pensando em algumas aplicações dessas derivadas parciais também para funções de 2 e 3 variáveis. Vamos começar falando do plano tangente e do vetor normal ao gráfico de uma determinada função. Muito bem, primeira coisa que a gente vai fazer é relembrar de um conceito lá da álgebra linear, qual é a equação geral cartesiana de um plano no R3. Já apresento para vocês aqui essa equação, onde a equação é dada por A, que é uma constante real, vezes x menos x0, mais b vezes y menos y0, mais c vezes z menos z0, igual a 0. Essas constantes reais A, B e C são as entradas de um vetor que eu chamei de V, que é um vetor que deve ser ortogonal ao meu plano. As constantes reais x0, y0 e z0 são as coordenadas de um ponto que eu denotei por P0, que é um ponto qualquer pertencente ao meu plano. Vamos entender o porquê que a equação geral do plano se comporta dessa forma a partir dessas informações do meu plano, um vetor ortogonal e um ponto pertencente a ele. Bem, vamos supor que temos esse plano aqui. Este é o meu ponto P0 de coordenadas x0, y0 e z0, certo? Esse daqui é o meu vetor que eu chamei lá de V, que é o vetor de coordenadas A maiúsculo, B maiúsculo e C maiúsculo, que é um vetor, por definição, ortogonal a este meu plano. A ideia para a gente construir aquela equação geral do plano é a seguinte:
Já que eu tenho um vetor ortogonal no meu plano, vou tentar compará-lo com outro vetor, esse pertencente ao meu plano. Então, para isso, eu pego um outro ponto P qualquer pertencente ao meu plano. Esse ponto P terá coordenadas x, y e z, coordenadas quaisquer, contanto que ele seja um ponto pertencente a este plano, certo? Então, nós estamos querendo construir um ponto qualquer pertencente ao meu plano a partir dessas duas informações apenas, V e P0. Quando eu penso agora neste vetor, o vetor que liga o ponto P0 dado a mim, pertencente ao meu plano, e esse novo ponto qualquer pertencente ao meu plano, ponto P, então eu crio o vetor que eu chamarei de P0P, o vetor que liga o ponto P0 ao ponto P. Como poderíamos calcular esse vetor? Basta fazermos ponto final menos ponto inicial, P0 menos P, que no meu caso fica o meu P0 é x0, y0, z0, o meu P x, y e z, então o vetor P0P ficaria x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Esse seria o meu vetor. Só que nós acabamos de construir um vetor que está sobre o meu plano. Porque se o meu ponto P0 está em cima do plano e o meu ponto P também está em cima do plano, então esse vetor está completamente contido nesse plano. Eu tenho um vetor completamente contido no meu plano e um vetor ortogonal ao meu plano. Então, dessa forma, nós acabamos de construir dois vetores ortogonais entre si. P0, P, que é o vetor pertencente ao meu plano, ele vai ser ortogonal ao vetor V, que por definição é um vetor ortogonal ao meu plano. Desta forma, nós temos uma propriedade da álgebra linear para nos valer. Quando dois vetores são ortogonais, o produto interno ou o produto escalar entre eles dá zero. Então, o produto escalar entre o vetor x menos x0, y menos y0, z menos z0, que é o nosso vetor P0P, com o vetor V, que é o vetor de coordenadas ABC, tem que ser igual a zero. Bem, fazendo esse produto escalar, vamos chegar exatamente naquela equação geral do plano vista na definição. A vezes x menos x0, mais b vezes y menos y0, mais c vezes z menos z0, igual a zero. Então, com isso, a gente chega naquela equação geral do plano que a gente vai utilizar para diversos planos que vamos tratar aqui no nosso curso de Cálculo 2. Só que nesse primeiro momento, o nosso interesse é num plano especial, no plano tangente ao gráfico da minha função num determinado ponto do seu domínio. Então, vamos pensar que esse meu ponto aqui continua sendo o ponto x0, y0, z0. Neste nosso caso especificamente, nós vamos querer calcular esse vetor tangente, esse plano tangente. Então, vamos pensar quem seria o vetor que a gente vai utilizar, que eu vou denotar por n, que é um vetor normal ao meu plano, ou seja, um vetor ortogonal ao meu plano, e também ao gráfico da minha função. Vamos então nos valer daquela equação geral do plano que acabamos de ver. A vezes x menos x0, mais b vezes y menos y0, mais c vezes z menos z0, igual a zero. Essa, como eu falei, é a equação geral para qualquer plano. O que eu quero identificar agora é quais devem ser as constantes A, B e C para que esse plano não seja um plano qualquer, ele seja o plano tangente ao gráfico desta minha função, que será uma função que eu denotarei
por f de xy, certo? Então, vamos pensar. Primeira coisa que eu vou fazer é organizar a equação desse plano para visualizá-la de uma forma diferente, que vai nos facilitar o raciocínio de encontrar a equação do plano tangente. Então, vou fazer o seguinte, eu vou isolar a variável z, que vocês já vão entender o porquê que farei esse processo. Então, vou deixar o z do lado de cá, vou passar essas outras partes com x e y para o lado de lá. Então, a gente fica desta forma aqui com a nossa equação. Agora, vou dividir tudo pela constante c. Dividindo tudo pela constante c, considerando que o c é diferente de zero, obviamente, vamos colocar aqui essa restrição. Então, nós temos z menos z0 igual menos a sobre c vezes x menos x0 menos b sobre c vezes y menos y0, ok? E por fim, passando esse z0 para o lado de lá, porque o meu intuito é exatamente isolar a variável z, a gente fica com esta equação aqui. Mais z0, passando o z0 para o lado de lá. Para facilitar um pouquinho mais a nossa notação, não vou ficar trabalhando com essas constantes menos a sobre c e menos b sobre c. Vou chamar essa constante aqui de um a minúsculo e essa outra constante aqui de um b minúsculo, só para que facilitemos a nossa notação, como falei anteriormente, certo? Então agora, a partir dessa escrita, eu vou buscar. Observem que a gente está com a mesma equação do plano que a gente estava trabalhando anteriormente, só organizei ela de uma forma diferente. Agora, a partir dessa equação, nós vamos buscar pensar quem são essas constantes a e b minúsculo, que eu denotei aqui, para que esse plano não seja um plano qualquer, seja o plano tangente ao gráfico da minha função. Então, vamos dar continuidade a esse raciocínio. Então, olha só, chegamos nesta situação aqui, z igual a minúsculo vezes x menos x0, mais b minúsculo vezes y menos y0, mais z0, certo? Essa foi a equação que a gente chegou anteriormente. O que nós queremos é pensar quem é esse plano. Bem, como nós já falamos, o gráfico dessa função é dado por esta equação, z igual a uma f de xy. Então, vou chamar essa expressão aqui de uma L de xy, ok? Por que eu vou chamar de uma L de xy? Porque eu quero comparar essa função, cujo gráfico é essa superfície verde, com esta outra função, cujo meu gráfico é o plano tangente que eu quero encontrar. E aí, a gente vai utilizar a notação do que significa um plano ser tangente ao gráfico de uma função. Para o plano ser tangente ao gráfico de uma função, nós precisamos que ele tenha a mesma inclinação que o gráfico da minha função. E também eu preciso que ele tangencie, ou seja, encoste no gráfico da minha função neste ponto de tangência. Então, nós temos 3 exigências a fazer para que isso aconteça. Primeira delas, eu quero que neste ponto de tangência, que é o nosso ponto, novamente, o ponto x0, y0, z0 é o nosso ponto de tangência, quero que neste ponto o gráfico da minha função f coincida com esse meu plano, que eu chamei aqui de L de xy, certo? Quero também que a inclinação da minha função com relação ao eixo x coincida com a inclinação do meu plano com relação ao eixo x. E, por fim, que a inclinação da minha função com relação ao eixo y coincida com a inclinação do meu plano com relação ao eixo y. Para que esse plano seja tangente, ele precisa encostar no gráfico da minha função e ele precisa que as suas duas inclinações coincidam com as inclinações da minha função. Então, dessa forma, a gente já consegue descobrir quem são as variáveis a e b.
as constantes A e B, quer dizer. Vamos pensar primeiro. Se a gente substitui nessa minha função que eu chamei de L por x0 e y0, quando eu substituo aqui por x0 e aqui por y0, zero essa primeira parte, zero essa segunda parte, sobra apenas z0. Ou seja, chego à conclusão de que f de x0 e y0, na verdade, é o meu z0. Coisa que a gente já esperava, pela gente saber que se esse é um ponto do gráfico da minha função, essa terceira coordenada representa exatamente a imagem da minha função. Quando eu calculo quem é a Lx, observem que derivando essa função L com relação à variável x, isso para mim é constante some, e isso para mim é constante também some. Derivada parcial dessa função com relação a x é a apenas. Então, eu chego que a fx é igual a somente. E, por fim, derivando essa L com relação a y, nós temos que essa parte toda é constante quando derivamos com relação a y. Derivada com relação a y dessa parte dá simplesmente b. E derivada dessa parte com relação a y também dá zero. Então, fy de x0 e y0 é igual a ly, que acabamos de ver que dá somente b. Pronto, chegamos na equação do nosso plano. A é fx e o b minúsculo fy, derivadas parciais da nossa função f com relação a x e y. E, além disso, o z0 é f de x0, y0. Esta é a equação geral do plano que vamos tratar como plano tangente ao gráfico desta função. Então, temos aqui a nossa definição. A partir de um determinado ponto P0, podemos calcular o plano tangente ao gráfico da minha função neste ponto P0, esse que a gente acabou de encontrar, e nós podemos definir o vetor normal como sendo menos fx menos fy e 1. Por que nós podemos definir o vetor normal dessa forma? Basta organizarmos o nosso plano naquele formato geral que vimos anteriormente. Se agora eu volto tudo para o mesmo lado da igualdade e coloco a igualdade igual a zero no final, nós vamos ter a seguinte equação. Então, tomando esta equação e jogando tudo para o lado de lá da minha igualdade, a gente vai ficar com menos fx, x0, y0, vezes x menos x0, menos fy, x0, y0, vezes y menos y0, mais o z que se encontrava do lado de cá, menos o f de x0, y0, que é o nosso z0, né? Isso tudo igual a zero. Bem, olha o que surge aqui pra gente. Esse é aquele nosso A maiúsculo que falamos lá na definição da equação geral do plano. Esse é o nosso B maiúsculo que falamos lá na definição. E aqui, junto do Z menos Z0, temos o coeficiente 1. Esse é o nosso C maiúsculo. Então, o vetor menos fx, menos fy e 1 é exatamente um vetor ortogonal ao meu plano, por consequência, ortogonal ao gráfico da minha função, que é o vetor que nós chamamos de vetor normal à minha função. Muito bem, vamos ficar por aqui nesta aula, absorvendo todos esses conceitos e retornamos em breve para ver mais algumas definições e mais algumas aplicações das derivadas parciais para funções de 2 e 3 variáveis. Até lá!